que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga também a capa. E se quiser te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão vivendo o verdadeiro evangelho. Estamos vivendo um tempo onde também não está sendo pregado o verdadeiro evangelho. Muitos que estão dentro da igreja, que dizem servir a Deus, que dizem servir a Cristo, que dizem viver o evangelho, muitas vezes não têm sequer noção do que é de fato o verdadeiro evangelho. Quando eu olho para a igreja atual, quando eu olho para a geração de cristãos da atualidade, nós vamos ver que muitas dessas pessoas que, embora professe o nome do Senhor, que muitas dessas pessoas que, embora esteja dentro das igrejas, esteja até mesmo pregando o evangelho, esteja cantando e louvando a Deus supostamente, os seus corações estão cheios de ódio. Estamos vivendo um tempo de um evangelho híbrido, de um evangelho místico, de um evangelho que nos ensina a ganhar a terra, mas perder o céu. Escuta isso aqui, minha amada e meu amado. Muitos evangélicos, muitos cristãos e até mesmo pastores estão com ódio no coração, falta de perdão, falta de amor, degladiam entre si, falam mal um do outro, se odeiam muitas vezes. Crentes muitas vezes rasos, crentes muitas vezes briguentos, implicantes, que não têm comunhão com o seu próximo. Mas quando nós vamos para as Escrituras e nós nos deparamos com um texto como esse que nós lemos, nós vamos então entender o que é o verdadeiro evangelho. E vamos também entender que poucas pessoas estão de fato vivendo o verdadeiro evangelho. Porque se as pessoas não conseguem sequer amar o seu irmão que está do seu lado, quanto mais aquele que lhe fez o mal. Meu amado, olha para esse texto, a profundidade dele. Olha para a revelação deste verdadeiro evangelho. E isso é palavra de Cristo, palavra de Jesus para a minha vida e para a tua vida. Olha o que esse texto diz: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, ou seja, eu vou pagar com a mesma moeda. Não é assim que muitos cristãos vivem? Muitos evangélicos não vivem assim. Vou pagar com a mesma moeda. Se me matou, eu mato. Se falou mal de mim, eu falo. Mas, meu amado, quando você faz isso, você se iguala à pessoa.
você fica igual ao que te fez o mal. E Jesus vai trazer esse evangelho tão puro, parte do Sermão do Monte, que diz: eu porém vos digo, não resistais o mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Eu pergunto, qual é o evangelho que você está vivendo? Qual é o evangelho que você está vivendo? Você tem vivido isso aqui a ponto de você não resistir o mal? Se alguém te bater na face direita, ofereça a outra. Será que está fácil encontrarmos cristãos desse jeito? Pessoas mansas, pessoas que não revidam o mal que lhe fizeram? Pessoas que relevam, que deixam para lá o mal que lhe fizeram? Que não pagam com a mesma moeda? Conta-se uma história de um homem rico, que um homem pobre pede a ele algo e ele vai lá e dá um balde de lixo para aquele pobre homem. E o homem pega aquele balde, limpa, coloca terra, coloca uma linda flor, uma linda planta e devolve ao rico. Então aquele homem rico diz assim: mas por que você me deu um balde com uma flor, sendo que eu lhe dei balde de lixo? Então ele respondeu: cada um dá o que tem dentro de si. Se o Senhor me deu um balde de lixo, é porque existe lixo dentro do Senhor. E eu estou dando um balde com flor, com planta linda, porque é isso que existe dentro de mim, a bondade, o amor. E é isso, meu amado, que Jesus está dizendo: a gente dá o que tem, a gente dá o que Deus plantou dentro de nós. É isso que muitas pessoas não entendem ainda a respeito do verdadeiro evangelho. Nós estamos vivendo um tempo onde as igrejas estão lotadas de crentes cheios de ódio, cheios de falta de perdão, cheios de contenda, cheios de discórdia, cheios de maledicência, que não foram transformadas pelo poder do Espírito Santo, que não foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus e que não tem nada de evangelho na vida deles. Essa é a verdade. Caminha comigo. E se qualquer que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga também a capa. Amados, a gente fica filtrando coisas demais. A gente apura demais com as pessoas. A gente ainda não entendeu, quem sabe, o que é o verdadeiro evangelho. Poucas pessoas têm vivido o verdadeiro evangelho. Crentes rasos, crentes briguentos, crentes cheios de direito, que não pode ser ferido, que não tolera o outro. Não é assim que as igrejas estão? Crentes que não toleram o outro irmão. Crentes que muitas vezes não falam com o outro irmão, porque eu não gosto daquela irmã, eu não gosto. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ah, meu amado, esse sim é o verdadeiro evangelho de Cristo. Agora nós vamos entrar numa profundidade cada vez maior. Versículo 43, ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha que palavra profunda de Jesus para mim e para você. Olha que evangelho, olha o que o verdadeiro evangelho nos diz, nos ensina. Amai os vossos inimigos. Meu amado, os crentes de hoje não estão amando nenhum irmão, quanto mais amar o inimigo. Aqueles que não são teu amigo. A Bíblia nos manda a amar os nossos inimigos. Tem alguém que não te ama? Tem alguém que é teu inimigo? Ame-o. Isso é evangelho. Amar os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Sabe aquela pessoa que fala mal de você? É esta mesmo. Jesus está dizendo que você tem que falar bem dela. Ou seja, nós temos que falar bem de quem fala mal de nós. Isso é evangelho. Mas hoje nós vivemos uma igreja fofoqueira. Hoje uma igreja, um povo que fala mal do próprio irmão que está servindo ele está falando mal. Qual é o evangelho que você está vivendo? Qual é o evangelho que você está vivendo? Talvez o evangelho que está sendo pregado por aí, o evangelho da conquista, o evangelho da vitória, o evangelho da prosperidade, o evangelho das conquistas, dos altares. Não é esse que tem, talvez seja esse o evangelho que as pessoas estão vivendo.
Mas esse evangelho aqui é que está sendo difícil de ver alguém vivendo. Está sendo difícil encontrar alguém que está vivendo esse evangelho. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam. Irmãos, fazer o bem aos que vos odeiam. Tem alguém te odiando? Faça bem para ele. Tem alguém que te odeia? Faça o bem para ele. Eu não estou pregando isso como teoria, eu estou pregando isso como prática. Você não sabe quantas vezes eu fiz o bem para quem me odiava. Eu já me deparei com tantas pessoas que sabidamente falaram mal de mim, me esculhambaram. Mesmo assim eu as tratei bem, mesmo assim eu as servi, porque não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Se eu trato mal a quem me trata mal, qual é a diferença entre eu e ele? Se você trata mal a quem te trata mal, qual a diferença entre você e ele? Você se iguala à pessoa. Se a pessoa é ruim, faça o bem. O mal se paga com bem, isso é evangelho. O mal se paga com bem. Se a pessoa não te serviu, sirva a ela. Se a pessoa não te fez o bem, faça o bem para ela. É isso que é viver o verdadeiro evangelho. E é isso que muitos cristãos não estão vivendo. E é esta palavra que muitas vezes não está sendo pregada em cima dos púlpitos. Esse evangelho não se vê mais pregando, mas é esse evangelho, queridos, que precisa ser pregado e que precisa ser vivido. Eu desejaria aqui que tivesse todos os cristãos de todo o Brasil para ouvir esta palavra. Mas como eu não tenho, eu peço a você que está me assistindo, eu peço a você que está aqui, compartilhe esta palavra o máximo para que chegue a pastores, para que chegue a missionários, para que chegue a maioria de todos os cristãos, para que chegue a todos os cristãos desse país. Para que então nós venhamos entender que isso é verdadeiro evangelho, isso é palavra de Deus, para que nós possamos viver esta palavra. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Meu amado, orar pelos que vos maltratam e pelos que vos perseguem. Hoje nós temos uma geração de crente que se pisar no pé dele, ele já não quer mesmo. Você conversa com um cristão hoje, eu não gosto daquela irmã, por quê? Porque olhou torto para mim. Você conversa com um cristão hoje, eu não gosto daquele irmão, porque aquele irmão é chato, porque aquele irmão é isso, Meu irmão, pelo amor de Deus, pare para você viver o verdadeiro evangelho. Entenda que você precisa ser um verdadeiro cristão. Entenda que se você vive desta maneira, cheio de picuinha, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de vaidade, cheio de falta de perdão, você é um forte candidato a viver no inferno. O teu nome está escrito no inferno. Você não é conhecido no céu, você é conhecido no inferno, porque dentro de você há ódio. Cuidado com os sentimentos que estão dentro de você para com o outro, independente do que o outro te fez ou deixou de fazer. Ame esta pessoa. Não tem a ver com ela, tem a ver com você. Não tem a ver com ela, tem a ver com você viver o verdadeiro evangelho de Cristo. É nós refletirmos o amor de Cristo nas pessoas. Mas talvez você diga assim para mim: pastor, para Jesus é fácil, Jesus viveu isso. Eu vou te dar um exemplo muito clássico. Lá no livro de Atos, no capítulo 7, no verso 59, preste bem atenção nisso aqui. Verso 59, verso 60 diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Preste atenção. Estevão estava sendo apedrejado. E sabe o que Estevão faz? No momento que ele está sendo apedrejado, ele está orando a Deus por ele mesmo. E depois que ele ora por ele mesmo, ele agora escuta versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Deixa eu te explicar. Estevão, servo do Deus Altíssimo, está sendo apedrejado.
As pessoas estão jogando pedra nele, estão matando ele. O que Estevão está fazendo agora? Estevão está primeiro orando por ele. Segundo, Estevão está orando por aqueles que estão jogando pedra nele. Estevão está orando pelos seus assassinos. Estevão está orando a Deus dizendo: Senhor, não imputes a estes esta culpa. Eles não sabem o que fazem. Não foi isso também que Jesus fez quando está sendo crucificado? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Escuta, meu amado, porque verdadeiro evangelho é amor de Deus em nós e através de nós. Nós amamos as pessoas independente do que elas sejam. Nós amamos as pessoas independente do que elas façam a nós ou deixem de fazer a nós. Você está vivendo esse verdadeiro evangelho? Dá para dar glória a Deus com essa palavra? Nesta hora nós ficamos nesse silêncio, porque muitas vezes é isso que acontece. Nós somos confrontados pelo verdadeiro evangelho, mas o evangelho que é pregado hoje não nos confronta a viver verdadeiramente a Cristo. É por isso que nós estamos contemplando igrejas cheias de crentes vaidosos, cheias de crentes raivosos, cheias de crentes maldizentes, cheios de crentes cheios de ódio, de rancor, de falta de perdão, de briga, de contenda, de discórdia. É isso que está acontecendo hoje. As pessoas não veem o amor de Deus em nós. Muitas vezes as pessoas pregam sobre amor, mas vivem ódio. Ouve sobre o amor, mas vive ódio. Já vi crente xingar o outro de carniça. Já vi o crente xingar o outro de bruxa. Que evangelho é esta pessoa? Isso é sinal que o Espírito Santo de Deus não está fazendo parte da vida daquela pessoa. Você precisa entender isso. Amai e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora fazer tudo isso para quê, pastor? Escuta, versículo 45. A gente ama, a gente ora pelos que nos perseguem, a gente abençoa aos que nos amaldiçoam, a gente serve aos que não nos servem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, para que você e eu sejamos filhos do Pai que está no céu. Filho tem a característica do Pai. Quem odeia tem característica de Satanás. Quem ama tem característica de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. Nós também precisamos ser amor. Porque ele vai concluir esse texto dizendo: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Ou seja, eu preciso ser uma cópia de Deus. Eu preciso ser parecido com Cristo. As minhas atitudes precisam ser parecidas com a de Cristo, ser iguais a de Cristo. É isso que é viver o verdadeiro evangelho, é se espelhar em Jesus, é ter Jesus como exemplo, é amar justamente aquele que te odeia, é servir justamente aquele que te persegue, é orar por aqueles que te fazem o mal. É isso que é verdadeiro evangelho. É isso que é verdadeiro evangelho. Mas ele vai dizer: se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Quando nós amamos aqueles que nos amam, o que nós estamos fazendo demais? Qual é a recompensa para nós? A Jesus vai dizer: até os publicanos fazem isto. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também o mesmo? Tem irmãos que não conversam com o outro dentro da igreja. Tem irmãs que não conversam com outras dentro da igreja. Não converso com aquela irmã. Por quê, pastor? Por que, irmã? Eu não gosto dela, ela não conversa comigo. Sim, meu amado, minha amada, se ela não conversa com você, você também não conversa com ela. Vocês são iguais. Se vocês se odeiam, vocês estão condenadas à ira e ao fogo eterno, porque ainda não foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Chega de vivermos de fachada. Crentes que vivem de fachada. Deixa eu te dizer mais. Apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 12, verso 20, ele diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Teu inimigo está com fome? Sabe o que é evangelho? É dar de comer o teu inimigo. Olha,
Hoje os crentes não estão dando de comer, nem os irmãos, imagina o inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O mal se paga com bem. Alguém te fez o mal, pague a ele com bem. Alguém te desejou o mal, deseje a ele o bem. Alguém não te serviu, sirva. Seja um exemplo de Cristo. Irmãos, hoje, eu faço tanto bem, sirvo tantas pessoas que um dia me humilharam. Pessoas que me falaram palavras agressivas, humilhantes, mas eu preferi dar a elas aquilo que há em mim da parte de Deus, o amor. Esse é o evangelho que eu vivo. Eu não guardo mágoa de ninguém. Eu sirvo as pessoas independente do que elas são. Eu amo as pessoas ainda que elas não me amem. Aliás, o próprio Deus nos ensinou isso, porque Deus morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu preciso reproduzir Cristo, as atitudes de Cristo para com as pessoas. Você não sabe o que o pastor passa. São tantas pessoas que dão patadas no pastor. São tantas as pessoas que falam mal do pastor e o pastor sabe. O pastor sabe exatamente, mas o pastor não as trata como elas merecem. O pastor as trata como Deus trata ele. Eu trato as pessoas como Deus me trata, com amor, com compaixão, com misericórdia. Mesmo sabendo que aquela pessoa falou mal de mim. Você não sabe quantas pessoas falam mal do pastor. E o pastor sabe. Mas mesmo assim o pastor as abraça. Quando precisa, o pastor as serve. Porque isso é verdadeiro evangelho. Isso é viver o verdadeiro evangelho. Muitas vezes as pessoas estão apedrejando a gente, como estava apedrejando Estevão, e a gente está orando por elas. Quantas vezes pessoas jogaram pedra em mim, e eu me deparei de joelhos, orando por elas, clamando a Deus por elas, pedindo a Deus por elas. Não deixe o ódio tomar conta do teu coração. Não deixe sentimentos ruins habitarem, preencherem o teu coração para com teu irmão. Viva o verdadeiro evangelho de Cristo. Isso é verdadeiro evangelho. Isso é verdadeiro evangelho. Mas esse evangelho que nós estamos vendo por aí, da prosperidade, da barganha, que Deus vai te dar vitória para você esfregar na cara de alguém. Não, meu amado, isso não é evangelho. Deus não vai te dar vitória para você sair esfregando na cara de teu irmão, não. Humilhando os outros, não. Isso não é evangelho. Evangelho é, sobretudo, amar a Deus. Evangelho é, sobretudo, amar o teu próximo, independente do que ele é, independente do que ele fez, independente do que ele deixou de fazer, se ele lhe serviu ou não. Isso é evangelho. Aliás, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Evangelho é viver verticalmente para Deus e horizontalmente para o outro. O verdadeiro evangelho nos ensina a viver para o outro. Jesus viveu para nós e nós vivemos um para o outro. Se você não consegue amar o teu irmão a quem vê, jamais poderá amar a Deus a quem você não vê. Nós precisamos voltar às Escrituras e viver esse evangelho de Cristo. Esse evangelho de Cristo, amar os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazer o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Tem alguém aí vivendo amor? Você tem vivido o amor de Deus? Você tem refletido o amor de Deus na vida das pessoas, sobre as pessoas? Minha filhinha, ela sempre diz: mamãe,
tudo para o meu pai, não tem nada não, deixa para lá. E é verdade, a minha filha já está aprendendo isso. Porque se alguém chega para mim e diz, olha pastor, fizeram isso e isso, falaram isso, e você, deixa para lá. Que Deus abençoe. Isso é uma capacidade do Espírito Santo, meu amado. Se você não tem vivido esse verdadeiro evangelho, deixa eu te dizer uma coisa. A partir de hoje você vai orar dizendo, Espírito Santo de Deus me convence. Espírito Santo de Deus me transforma. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, isso eu entendo que é uma obra do Espírito Santo de Deus na minha vida. Amar a quem fala mal de mim. Amar quem fala mal de mim, isso é uma obra do Espírito Santo. Aí sabe o que eu aprendo? Que os crentes da atualidade, que os crentes contemporâneos precisam urgentemente passar pelo processo de transformação do Espírito Santo. Nós estamos precisando, muitos cristãos estão precisando ser transformados pelo Espírito Santo. E quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, nós passamos a viver o verdadeiro evangelho. Nós passamos a amar as pessoas. Nós passamos a orar pelas pessoas. A orar por aqueles que nos maltratam. A orar por aqueles que nos maltratam. A orar por aqueles que nos perseguem. Quem vive o verdadeiro evangelho não tem picuinha com seu irmão. Não fica falando mal de Chico, de Francisco. Irmãos, eu faço bem para as pessoas, esperando delas o pior. Eu não faço bem para as pessoas esperando retorno. Jesus sabia disso. A gente faz o bem para as pessoas esperando só as punhaladas. Eu espero ingratidão das pessoas. Então, quando eu faço bem para a pessoa, não tem a ver com ela, tem a ver comigo. Eu não estou esperando nada dela. Eu estou fazendo bem, porque a gente só pode dar o que tem. Eu só posso dar o que tem. Então, quando você dá o mal para alguém que te fez o mal, é porque você também tem o mal dentro de si. Quando você fala mal de alguém que falou mal de você, é porque você é tão ruim quanto aquela pessoa. Você se igualou a ela. Quem é de Deus, reflete Deus sobre as pessoas. Reflete amor sobre as pessoas. Quem é do diabo, reflete o diabo sobre as pessoas. Reflete a maldade sobre as pessoas. Reflete a maledicência sobre as pessoas. Reflete o ódio, reflete a falta de perdão. Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não presta, pertence ao diabo. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é amor, pertence a Deus. Você precisa entender que evangelho não é estar dentro de um templo. Que evangelho não é estar simplesmente pregando aqui em cima, mas evangelho tem que ser estilo de vida. E esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho puro, o evangelho limpo, o evangelho sem adulteração, o evangelho que nos ensina a amar. E hoje nós vivemos um tempo que até as canções que supostamente são cristãs dizem, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Quem passou na prova, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai te arrepender. Ou seja, você vai ter uma vitória para esfregar na cara dele. Enquanto isso tem música secular dizendo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Evangelho é amar, é amor, é Cristo em nós e através de nós. Que você possa viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Pense nisso e que Deus te abençoe.